sobrefundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina Infraestrutura para Sistemas de Software. Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos abordar um outro estilo, diferentemente de sua, para desenvolvimento de aplicações baseadas em serviço. Júlio César Estrela, professor. A tela está dividida entre a apresentação de slides à esquerda e a janela de vídeo do docente à direita. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula, RESTful Services. Esse é um estilo bastante interessante, muito popular atualmente e bastante utilizado para o desenvolvimento de aplicações que estão disponíveis em um ambiente computacional, especialmente em nuvens computacionais, tá? Como a Amazon, Google, tanto nuvem pública quanto nuvem privada. No slide seguinte, o título, roteiro e os tópicos, conceitos. O que é REST? Descrição de uma URI. Implicação de uma interface uniforme. Por que REST? A ideia por trás de REST. Serviços RESTful. Então, o roteiro desta videoaula vai envolver, de modo geral, os conceitos de REST, uma descrição do que é uma interface uniforme, então é importante tratar desse assunto também, porque a base de REST envolve uma sinergia com o protocolo HTTP. Então, nós comentamos na aula anterior a importância de protocolos e padrões para que a comunicação entre aplicações distribuídas, desenvolvidas em linguagens distintas, em plataformas distintas, possa ocorrer de forma adequada. Então, basicamente, o que nós temos hoje, do ponto de vista de aplicação que executa em grandes nuvens computacionais, são baseadas em serviços. Essas aplicações, elas precisam ser encontradas, elas precisam ser acessadas de alguma forma, e a interação entre elas, de maneira bem ampla, é feita por meio de o que nós chamamos de API REST. Qual a aplicação da utilização de uma interface uniforme? Vantagem e desvantagem disso, Por que usar essa forma de desenvolver a aplicação, ou de consumir a aplicação? Quais as ideias por trás desta forma de consumo de serviços, E serviços RESTful, propriamente dito. Novo slide com o título, conceitos e o texto. É como os clientes acessam um determinado serviço. Normalmente, um serviço usará SOAP, mas se você criar um serviço REST, os clientes acessarão seu serviço com um estilo arquitetural diferente. Chamadas, serialização, como JSON, etc. Bom, os conceitos por trás de REST estão relacionados a como os clientes acessam um determinado serviço, tá? Então, tradicionalmente, antes da adoção de forma bem ampla de REST, era comum, ainda é comum, embora há muito mais aplicações utilizando o conceito de REST, aplicando, o REST do que SOA, Então, normalmente os serviços eles usam ou o protocolo SOAP para trocar mensagens, Então, o cliente envia uma requisição baseada no protocolo SOAP, que é transportado pelo HTTP também, E essa mensagem, que é encapsulada pelo protocolo SOAP, chega no servidor de aplicação e lá ela é, digamos, desencapsulada, Graças ao uso de um motor de processamento de mensagens XML. Então, vai olhar esse cabeçalho desse protocolo, extrair informações dos dados, e vai processar no servidor de aplicação. A vantagem, ou melhor, a diferença, do uso do REST é que os clientes vão acessar esse tipo de serviço, vai acessar essa aplicação de uma forma diferente, Então, por meio de chamadas, requisições, e respostas, usando alguns métodos já padronizados do protocolo HTTP. Então, pode fazer chamadas, podemos usar serialização com JSON, entre outros formatos, tá? Então, existe uma certa limitação do estilo SOA em relação ou do protocolo SOAP, no caso, o que envolve o estilo arquitetural SOA, no que diz respeito à troca de informações serem baseadas em operações, Logicamente, a granularidade ela acaba sendo um pouco mais refinada, mas traz outros problemas também, do ponto de vista de processamento, tá? Então, que tal aproveitar de toda a facilidade, e a simplicidade do HTTP para lidar com um consumo de serviço de uma outra forma?
No slide intitulado Conceitos, as informações. O REST usa alguns métodos HTTP comuns para inserir, excluir, atualizar, recuperar as informações, como descrevemos abaixo. GET solicita uma representação específica de um recurso. PUT cria ou atualiza um recurso com a representação fornecida. DELETE exclui o recurso especificado. POST envia dados a serem processados pelo recurso identificado. Bom, o REST, né, ele usa alguns métodos HTTP para inserir, excluir, atualizar, recuperar as informações, né, que são os métodos GET, POST, PUT e DELETE. O GET ele é usado para solicitar uma representação específica de um recurso, né? Basicamente falando, quando você faz acesso a uma página no portal de conteúdo da web, você digita uma URL do site, né? Na verdade, você está fazendo o quê? Você está fazendo download daquela página, né? Navegar na página, né? Então, essa operação, né, é feita por meio de um GET, né? Você obtém um recurso do servidor do portal de conteúdo. PUT é usado para criar ou atualizar um recurso com a representação fornecida. O delete é para delete, né? É usado para excluir o recurso especificado, e o post para enviar dados, né? Então, quando a gente preenche um formulário com os dados cadastrais, depois de escolher um produto numa loja de comércio eletrônico, né? Caso você não tenha um cadastro ainda, quando nós fazemos isso, enviamos, clicamos no botão de enviar aquele formulário, na verdade, por trás daquele botão, há a utilização de um método, né, do protocolo HTTP, que é o POST, que é responsável por encapsular os dados do formulário, né, e enviar uma requisição HTTP usando esse método, indicando para o servidor de aplicação ou para o servidor web, né, onde está a aplicação interligada com a base de dados, indicando para ele que é preciso fazer uma inserção naquela base de dados, né? No slide com o título O que é REST? Os itens Representational State Transfer, doutorado de Roy Fielding. A web é a aplicação de maior sucesso na internet. O que torna a web tão bem sucedida? Recursos endereçáveis. Bom, o que de fato significa REST, né? REST é um acrônimo de Representational State Transfer, né? Essa proposta, né, ela foi desenvolvida em matéria de doutorado desse pesquisador, Roy Fielding, né? E ele indicava que, pelo fato da web ser um sucesso, né, e permitir ampla disseminação de conteúdo, ampla comunicação, né, e por conta das características da web, né, uma delas, o endereçamento de recursos, por que não se aproveitar desta forma de comunicação para fazer com que as aplicações distribuídas também trocassem informações por meio desse estilo de endereçamento, né? Em novo slide intitulado REST, o texto. O Representational State Transfer visa evocar uma imagem de como um aplicativo web bem projetado se comporta. Uma rede de páginas da web, uma máquina de estado virtual, onde o usuário progride através de um aplicativo selecionando links, transições de estado, resultando na próxima página, representando o próximo estado do aplicativo, sendo transferida para o usuário e renderizada para uso. Então, ele visa evocar uma imagem de como uma aplicação, né, uma aplicação web bem projetada se comporta. Então, a ideia é que nós tenhamos uma rede de páginas, né, rede de conteúdos, né, onde o usuário progride através de uma aplicação, selecionando links, né, então, depois a gente vai passando de estado para estado, né, na verdade, toda a navegação e todo o consumo de recursos computacionais é baseado em links, né? Esses recursos precisam ser endereçados, então eles precisam ter um endereço. Esse endereço precisa estar em formato padronizado para que as aplicações consigam se comunicar, tá? Resultando na próxima página, representando o próximo estado do aplicativo ou da aplicação, sendo transferida para o usuário e renderizada para outros. Quem vai fazer essa renderização são os próprios browsers com as linguagens de marcação, né? Mais atualmente o HTML. Slide REST com os tópicos. Toda coisa deve ter um ID. Toda coisa deve ter um URI, Uniform Resource Identifier. Interface restrita. Usa os métodos padrão do protocolo HTTP, GET, POST, PUT, DELETE.
Recursos com várias representações. Aplicações diferentes precisam de formatos diferentes. Plataformas diferentes precisam de representações diferentes. XML mais JSON. No conceito de REST, né, ou no escopo de REST, toda coisa, né, quer dizer, tudo que é endereçável, né, tem que ter um identificador, né, que toda coisa tem que ter um ID, um identificador e uma forma de ele ser encontrado. Tem que ter um RI, né, Information Research Identifier. A interface ela é restrita, tá? Quando a gente fala de interface restrita, então, se nós compararmos a forma de comunicação do estilo REST com SOAP, né, usando a arquitetura é, é, genérica de SOA, né, a gente já começa a identificar as complexidades, né? Então, precisa, no caso de SOA, e com SOAP, precisa ter uma interface WSDL. Aquela interface WSDL, ela não é muito simples de ser interpretada, né? Porque tem uma série de tags, né? Alinhadas ali, no formato XML, que indica o binding, que indica o endereçamento, que indica os recursos, que indica as operações, enfim. Né? Embora seja uma forma de permitir interoperabilidade entre aplicações distribuídas, mas é um pouco mais complexo se comparado ao estilo REST, em que a gente vai usar somente os métodos que o protocolo HTTP oferece, que tradicionalmente já eram utilizados em outras aplicações. Né? E a vantagem é que as aplicações diferentes possam trocar informações de forma mais simples, né? E uma outra coisa, essas aplicações elas precisam de formatos diferentes, né? E precisam de apresentações diferentes. Então, independente de qual é o formato que esses métodos, né, ou que o protocolo HTTP junto com os métodos vai encaminhar, né, e transportar, o fato é que o encaminhamento é feito por meio do HTTP. Tá? Isso já priva o desenvolvimento de soluções distribuídas de muita coisa. Né? Então, já existe um protocolo padronizado que faz esse transporte. Como que esses dados vão ser desencapsulados no destino, ou como eles vão ser encapsulados na origem, qual o formato de dados, não importa muito. Né? Tradicionalmente, se usa um formato textual, né, também com tags alinhadas, que fica mais fácil de fazer processamento. Né? Então, pode usar XML, pode usar JSON, e outros formatos também. Tá? O professor avança para o próximo slide com o conteúdo REST e as informações. Todo objeto possui uma URI. De um URI sabemos o protocolo, como nos comunicamos, o host, porta, onde está na rede, o caminho do recurso, com que recurso estamos nos comunicando. Então, como a gente disse, toda coisa, todo objeto tem que ter uma URI. Dessa URI a gente sabe que há o protocolo, né, como que é feita a comunicação, o host, né, onde de fato reside a aplicação, né, e em qual porta de comunicação ela escuta, né, aquela aplicação escuta para receber requisições de inúmeras, centenas de milhares de clientes, né, e o caminho do recurso, né, dentro do host, onde que reside essa aplicação dentro do host, né, no sistema de arquivo, em qual diretório, né, em qual pasta, né, está um sistema de arquivo distribuído ou não, enfim. Então, são decisões mais ligadas à infraestrutura. Então, o caminho completo, né, quer dizer, o caminho absoluto da aplicação, precisa existir, embora esse caminho absoluto, né, o usuário cliente ele não deve saber, especialmente por questões relacionadas à segurança, né? Então, isso acaba sendo ocultado, inclusive, pela aplicação, né, pelos próprios servidores de aplicação que, né, armazenam essas aplicações, né? Novo slide com o título Descrição de uma URI e os itens. sales.com/customers/323421/customers/abre-chave customers-id fecha-chave. Leitura por humanos. Desejado, mas não mandatório. Parâmetros da URI. sales.com/customers-zip igual 49009. Parâmetros de consulta para encontrar outros recursos. sales.com/cars/mercedes/amg/e55 ponto e vírgula color igual black. Parâmetros da matriz para definir atributos de recursos. Por exemplo, a gente tem aqui uma URL fictícia, né, sales.com, customers, né, uma pasta numérica, né, e o identificador dele, né. Então, é um tipo
descrição de uma interface que ela pode ser até interessante, né? Quer dizer, eu não estou usando números, ao invés disso eu estou usando nome, né? Que é muito mais fácil de lembrar, 100% nome, né? É desejável que o nome seja utilizado, que é mais fácil de interligar recursos por nome do que por número, né? Desejável, não é mandatório. Então, eu posso fazer comunicação de aplicações usando a REST API, passando o endereço IP e a quantidade e o caminho absoluto, né, depois dos recursos. Embora seja mais importante, né, imprescindível o uso do nome completo, né? A gente tem alguns parâmetros da URI, os parâmetros de consulta, né, para outros recursos, né? Parâmetros da matriz para definir tributos de recursos e uma série de outras funcionalidades, né? No slide seguinte, intitulado Implicação de uma interface uniforme ao conteúdo intuitivo, você sabe quais operações o recurso suportará. Comportamento previsível, GET, somente leitura e idempotente. Nunca altera o estado do recurso. PUT, uma inserção ou atualização idempotente de um recurso idempotente, porque é repetível sem efeitos colaterais. Delete, remoção de recurso e idempotente. Post, não idempotente, operação vale tudo. Clientes, desenvolvedores, administradores, operações sabem o que esperar. Muito mais fácil para os administradores atribuírem funções de segurança. Para mensagens idempotentes, os clientes não precisam se preocupar com mensagens duplicadas. Bom, a implicação da utilização de uma interface uniforme é que ela é intuitiva, né? Você sabe quais operações o recurso vai suportar, tá? Então, o recurso que você quer consumir, né, ou interagir com ele, você sabe que aquele recurso vai suportar basicamente 4 tipos de operações, são os mais comuns, né? Que é get, post, put, delete, como eu já comentei anteriormente, né? E uma outra vantagem é que os clientes que vão consumir as informações dessa aplicação, que está armazenado num host, né, num provedor de serviço, os clientes, quem desenvolve, quem administra toda a infraestrutura, né, e lida com as operações, sabe o que esperar. Tá? Então, sabe que é uma interface, por meio de uma interface simples, todo o processo de comunicação ocorre por meio dela. Né? Então, os clientes não precisam se preocupar com coisas muito complexas. Né? Então, basta saber, tendo como base o uso do HTTP, né, e dos métodos dele, já um comportamento previsível nesse sentido. Slide Por que REST e os tópicos? Menos sobrecarga, sem envelope SOAP para encerrar todas as chamadas. Menos duplicação, o HTTP já representa operações como delete, put, get, etc., que precisam ser representados em um envelope SOAP. Mais padronizado, as operações HTTP são bem compreendidas e operam de forma consistente. Algumas implementações de SOAP podem ficar complicadas. Por que usar REST? Se comparado com SOAP, né, ele é muito mais simples e muito menos complexo e com desempenho melhor. Né? Então, como a troca de informações é baseada em recursos, né, e o que se pode fazer com ele, não em operações, né, então já há um custo bem menor em relação à quantidade de chamadas que vão ser feitas, né, a quantidade de chamadas feitas que foram completadas, né, então a chance de conseguir interagir melhor com uma aplicação que usa uma API REST é bem maior, muito mais rápido, menos complexo do que com o SOAP. Tá? Menos duplicação, o HTTP já representa operações com os métodos, né? Precisam ser representados em um envelope SOAP. Mais padronizados, as operações do HTTP são bem compreendidas e operam de forma consistente, né? Então, o uso do HTTP e de requisições e respostas já é anterior à ideia do REST, né? E algumas interpretações de SOAP podem ficar complicadas, né? Então, especialmente por conta da linguagem, enfim. No slide seguinte, a continuação, mais legível e testável por humanos. Não é necessário usar XML. Tem o protocolo HTTP como base para transportar as mensagens. Mais legível e testado por humanos, não é necessário usar XML, embora possa ser utilizado, né? Não é mandatório. E tem o protocolo HTTP como base para transportar as mensagens, né? Novo slide intitulado A ideia por trás do REST com os itens. Simplicidade é melhor. A web funciona e muito bem. Os serviços web devem seguir o estilo da web. Então, a ideia
Resumindo, é simplicidade. A web já basicamente funciona tudo em cima do protocolo HTTP e com os dos métodos tradicionais do HTTP. E, por que não, a ideia de desenvolver serviços não seguir esse estilo, né? Então, basicamente foi o que o doutorado do Roy Fielding preconizou. O docente avança para o próximo slide com o título Serviços RESTful e o conteúdo. Recursos como URI. Utilize URI exclusivo para referenciar todos os recursos em sua API. Operações como métodos HTTP, GET, consultas, POST, consultas, PUT, DELETE, inserir, atualizar e excluir. Conexão e descoberta. Como a web, as respostas HTTP contêm links para outros recursos. Recapitulando, né, reforçando, os recursos são encontrados por meio de uma RI, operações tradicionais, né, e o uso do HTTP. No slide seguinte, exemplos de REST API, uma tabela com duas colunas nomeadas URL e HTTP, del.icio.us, /API, /abre colchete, username, fecha colchete, /bookmarks, linha 1, URL, method, link get. Linha 2, URL, curryswang, link, parte 1, tag, igual, parte 2, filter by, tag. Linha 3, URL, curryswang, link, parte 1, dt, igual, parte 2, filter by date. Linha 4, URL, curryswang, link, parte 1, start, igual, parte 2, the number of the first bookmark to return. Linha 5, URL, curryswang, link, parte 1, end, igual, parte 2, the number of the last bookmark to return. Linha 6, URL, returns, link, 200, ok, and XML, delicious, /bookmarks, /XML. Linha 7, URL, returns, link, 401, unauthorized. Linha 8, URL, returns, link, 404, not found. Então, a gente tem um exemplo de uma REST API aqui, que eu posso, com base na URL, passar as informações que eu quero. Se eu quero interagir com o recurso, obtendo informações ou enviando informações, fazer, encaminhar dentro dessa requisição, né, com GET, o que eu vou obter, o que eu quero obter, que tipo de filtro eu passo, né, e o retorno possível, né, dessa interação. Então, o retorno possível é se eu conseguir completar aquela requisição, né, inclusive os códigos de erros, embora eles possam ser personalizados, né, os códigos de erro, de acerto de interação e requisição e resposta da HTTP, também são os mesmos, né? Então, a gente pode se basear nos próprios códigos da HTTP, já que a interação é feita de requisição e resposta, usando os métodos get, post, put e delete, e pode fazer atualizações, né? E pode editar esses códigos de erros, criar novos códigos que indicam se for bem sucedido ou se não foi bem sucedido a interação com o recurso, né? Slide com um novo exemplo de REST API, uma tabela de duas colunas nomeadas URL HTTP del.icio.us /API abre colchete username fecha colchete /bookmarks esta segunda aqui referida como link. Linha 1, URL method link post. Linha 2, URL request body link XML delicious /bookmarks mais XML. Linha 3, URL, returns, link 201, created and location. Linha 4, URL, returns, link 401, unauthorized. Linha 5, URL, returns, link 405, unsupported media type. Então, aí um outro exemplo com o uso do método POST, né, que eu quero fazer com a requisição, né, que enviar alguma coisa, enviar um formulário, o tipo de retorno possível, né, que eu consegui criar aquela interação com o recurso, a interação com ele não foi autorizada, a interação não suporta aquele tipo de dado que está sendo transferido, enfim. Novo slide com mais um exemplo de REST API, uma tabela de duas colunas nomeadas URL HTTP del.icio.us API abre colchete username fecha colchete bookmarks abre colchete hash fecha colchete, esta segunda aqui referida como link. Linha 1, URL method link delete. Linha 2, URL returns link 204 no content.
Linha 3, URL returns link 401 unauthorized. Linha 4, URL returns link 404 not found. Né? Mesma coisa com delete, né? Então, a interação usando uma API. Se a API não disponibiliza o método para você apagar alguma coisa, ela não vai fazer isso. Então, por exemplo, uma API do Twitter ou do Google. Né? Possivelmente não é interessante uma API dessa permitir que você faça, por meio dela, a remoção de conteúdos que estão armazenados nessas bases de dados desses grandes provedores de informações. Então, mas isso pode ser interessante uma aplicação entre empresas que precisam trocar informações e que existe uma relação de confiança entre essas empresas, né, logicamente por meio de um mecanismo de autenticação, né, nenhum serviço vai ficar exposto, suscetível a receber requisições por meio de uma API hash ou para deletar toda uma base de dados, por exemplo. Tá? Então, a questão de segurança também está envolvida. E é bastante interessante mencionar isso, que a segurança já que é utilizada do ponto de vista do HTTP, né, tem uma versão que é uma versão segura, que é o HTTPS, né, também, inclusive, auxilia na troca de informações. Então, há uma grande vantagem, né, desse estilo de consumo de aplicações, de interação com aplicações, ele se aproveita de tudo, de toda uma infraestrutura, né, de protocolos e de padrões, né, já existentes na web, desde a criação da web, tá? No slide intitulado Desenho do recurso com interface uniforme, as informações. Na dúvida, defina um novo recurso, /orders, get list all orders, post, submit a new order, /orders, abre chave, order, hífen, id, fecha chave, get an order representation, put, update, an order, delete, cancel an order, /orders, average, hífen sale, get, calculate, average sale, /customers, get, list all customers, post, create a new customer, /customers, abre chave, cust, hífen id, fecha chave, get a customer representation, delete, remove a customer, /customers, abre chave, cust, hífen id, fecha chave, /orders, get the orders of a customer. Então, por exemplo, aqui a gente pode ter um serviço de pedidos, né, relacionado a pedidos sobre o determinado produto, né, então eu quero listar todos os pedidos feitos, quero criar um novo pedido, eu quero listar os pedidos por algum tipo de identificador, né, calcular fazer algum cálculo relacionado àquelas informações, né. Então, basicamente, é dessa forma que nós utilizamos, né. Slide com o título JSON e os tópicos. Notação de objeto JavaScript. Sintaxe leve para representar dados, mais fácil de analisar o código do cliente JavaScript. Alternativa ao XML em aplicativos Ajax. Abre colchete, abre chave, abre aspas, e-mail, fecha aspas, dois pontos, abre aspas, bob@example.com, fecha aspas, vírgula, abre aspas, name, fecha aspas, dois pontos, abre aspas, bob, fecha chave, vírgula. Abre chave, abre aspas, e-mail, fecha aspas, dois pontos, abre aspas, mark@example.com, fecha aspas, vírgula, abre aspas, name, fecha aspas, dois pontos, abre aspas, mark, fecha chave, vírgula. Abre chave, abre aspas, e-mail, fecha aspas, dois pontos, abre aspas, john@example.com, fecha aspas, vírgula, abre aspas, name, fecha aspas, dois pontos, abre aspas, John, fecha aspas, fecha chave, fecha colchete. Bom, também é importante considerar aqui o uso de uma anotação, né, para representar dados, né, mais fácil de analisar e de lidar com as informações, né, que é o JSON, né, que é a anotação de objeto JavaScript. É uma alternativa ao XML, né, com aplicativos, né, embora o Ajax seja uma coisa já, a aplicação da Ajax é uma coisa praticamente não utilizada, né, mas veja que essas alternativas foram criadas em algum instante e se disseminaram, né? E algumas permanecem, né? No caso de JSON, tá? Então, como que eu represento os dados, como eu armazeno, como que eu troco informações, tá? O fato de você definir a sua própria representação, né? Usando essa notação, traz muitos benefícios, mas pode trazer algumas complicações também que
estão relacionados a ser um tanto quanto inviável construir um modelo de dados relacional, né? Porque, dada a quantidade de recursos que podem ser consumidos, acessados, né, criados, né, com os desses tiros, né, a escala é muito grande, então dificilmente a gente consegue criar um, um modelo relacional, né, que a gente consiga agrupar todas as informações. Tá? Por outro lado, te dá liberdade para processar só as informações desejadas, né, baseado no uso de diversos frameworks, inclusive. Em novo slide, o título Recursos com múltiplas representações e o texto. Cabeçalhos HTTP gerenciam essa negociação. Content Type especifica o tipo MIME do corpo da mensagem. Accept lista delimitada por vírgula de um ou mais tipos MIME que o cliente gostaria de receber como resposta. No exemplo a seguir, o cliente está solicitando uma representação do cliente no formato XML ou JSON. get/customers/33323. Accept application/xml, application/json. Então, nós podemos, inclusive, fazer uso das informações contidas no cabeçalho do protocolo HTTP, né? E fazer um mecanismo de balanceamento de carga baseado no tipo de informação que ali está descrita, né? Então, não é incomum que os balanceadores de carga de grandes provedores se utilizam desses recursos, né? Então, com base nisso, a gente consegue saber o que o cliente está requisitando, o que ele está enviando, o custom que ele deseja fazer, quem é o cliente, onde é que ele se localiza, qual é o IP que ele utilizou, etc. Né? No slide seguinte, a continuação, preferências são suportadas e definidas pela especificação do protocolo HTTP get/customers/33323 accept text/html ponto e vírgula que igual 1.0 vírgula application/json ponto e vírgula que igual 0.5 ponto e vírgula application/xml ponto e vírgula que igual 0. Há preferências que são suportadas e definidas pela explicação do protocolo, né? Então, a gente pode passar informações de que a aplicação que vai ser consumida ou o formato de dados tem do tipo JSON ou XML, ou um outro formato definido pelo usuário. Tá? Slide consumir recursos REST com os itens Facebook Graph API, Google Drive API, Twitter API. Bom, tem 3 links aqui interessantes que vocês podem, e sugiro que vocês deem uma lida, se possível, que é na API do Facebook, do Google Drive também, do Twitter, né? Então, ler sobre essas APIs é bastante interessante, tem uma relação bem bacana com o conteúdo dessa aula. Né? O professor avança para o próximo slide com o título Arquitetura e o tópico. Os serviços da web baseados em SOAP e REST permitem que a arquitetura de 3 camadas seja entendida em N camadas. Abaixo, uma arquitetura de 3 camadas é ilustrada com ícones posicionados lado a lado. Camada 1, Presentation, Tier. Ícones de um computador e um celular com a legenda Client. Camada 2, Logic, Tier. Ícone de um CPU com legenda Server. Camada 3, Data, Tier, ícone de um cilindro com a legenda Database. Há uma seta bidirecional que interliga as camadas 1 e 2 e outra seta entre camadas 2 e 3. Fonte 4. Os serviços da web, tanto baseado em SOAP quanto em REST, eles permitem que a arquitetura de 3 camadas seja estendida para N camadas. Né? Então, a ideia de construir serviços, né, e mais atualmente, né, construir serviços menores, cada um fazendo uma coisa bem feita, né, permite estender as aplicações para múltiplas camadas. Né. Tem os benefícios, né, que é melhorar a escala, melhorar a tolerância a falhas, mas tem as dificuldades, que é a gestão de toda essa comunicação entre esses serviços pequenos, né, esses componentes. Né. Então, tem um cliente que está consumindo uma aplicação, mas o cliente não necessariamente tem a noção do tamanho daquela aplicação e de como aquela aplicação foi dividida em componentes menores. Né? Então, tem a figura do cliente, tem a figura do servidor, tem a figura de várias bases de dados, né? Inclusive muitas delas clusterizadas.
No último slide, as referências. 1. ics.uci.edu. 2. Rotas and REST. 3. Avaliação de manutenibilidade entre as abordagens de Web Services, RESTful e SOAP, WSDL. 4. Three-Tier Architecture Overview. Bom, era esse assunto que eu queria tratar com vocês nessa videoaula. Recomendo fazer a leitura dos textos de apoio e também das atividades, fazer as atividades sugeridas para a semana. A gente se vê na próxima aula. Linhas retas se cruzam e formam as letras T e V. Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, univesptv.com.br.